Boa noite, igreja. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, lá em João 14. E antes da gente começar, eu queria falar de uma pessoa muito importante. A hora que vocês abrirem, vocês já vão saber quem é. E essa pessoa muito importante, ela faz parte da Trindade do Senhor, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o que convence a gente do pecado, né? Da justiça e do juízo. É Ele quem nos ensina, nos consola, intercede por nós, nos vivifica e nos santifica. E Ele habita dentro de nós, amém? Então vamos lá para a palavra. Todos abriram? Amém? Amém? Então, João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que sejais para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita conosco e estará em nós. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor, por esse tempo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que a Tua palavra, Senhor, seja viva nessa noite e eficaz, Senhor, sobre as nossas vidas. Que nós possamos entender, Jesus, aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, aquilo que o Senhor tem para fazer na igreja, aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja o nosso consolador, seja o nosso intercessor, Senhor, e que venha nos ensinar mais uma vez sobre a Tua palavra, Pai. Eu quero Te agradecer e Te louvar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de João é importante para a gente, né? É importante para a nossa vida, porque ele fala sobre o Espírito Santo de Deus, né? Ele fala sobre mais um dos três integrantes, né? Da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele fala que ele é Deus, que o Espírito Santo é Deus. E isso é uma coisa muito importante para as nossas vidas, que a gente entenda quem é esse Espírito. Quem é o Espírito Santo de Deus? Porque às vezes a gente liga os nossos rádios, liga as nossas TVs e a gente escuta muito falando sobre o Espírito Santo. Mas às vezes a gente não consegue compreender quem é o Espírito Santo, né? E nessa palavra aqui, conta João, ele, nesse capítulo de João, não só no capítulo 14, como o 15 e o 16 também, Deus está alertando ao povo que ele iria embora. E aí ele está alertando e dizendo ao povo que ele vai embora, que ele vai morrer, mas que ele trará o Consolador para consolar os seus discípulos, né? E assim, o desespero dos discípulos, eu fico tentando imaginar, né? Quando eu estava lendo, eu fiquei tentando imaginar o desespero de você saber que uma pessoa vai morrer, né? Eu imagino que era isso que os discípulos estavam pensando, porque eles conviviam o tempo todo com Deus, eles estavam o tempo todo ali com Jesus, Jesus ensinando, Jesus alertando, Jesus curando. Então eles tinham visto tudo que Jesus estava fazendo, né? Quando eles precisavam, por exemplo, né? Quando a comida acabava, eles pediam para Jesus e Jesus ia lá e multiplicava. Quando eles estavam pescando e as coisas não aconteciam, Jesus ia lá e falava, ó, joga a rede aí, ó. E eles pescavam. Então, eles tinham visto as maravilhas que Jesus tinha feito aqui na terra, né? Eles tinham visto Jesus curar, Jesus expulsar demônios. Então, eles já estavam junto, por causa deles. Por exemplo, quando Jesus ele fala assim, segue, larga tudo e me segue, eles começaram a viver em função de Jesus, amigos de Jesus, como se fosse a família de Jesus. E aí, quando Jesus fala assim, olha, eu estou indo embora, mas vocês não vão ficar só. Eu vou mandar o outro Consolador. Ou seja, ele já era um e ele estava mandando o outro Consolador. E os discípulos, eles estavam desesperados, porque, afinal de contas, Deus, Jesus, estava ali com eles o tempo todo. Sempre que eles queriam, o Jesus estava lá. Então, quando ele falou que ele ia embora,
as pessoas ficavam desesperadas. Só que Jesus, ele já estava alertando algo que ia acontecer mais para frente. Porque se você for terminar de ler o livro de João, ainda tem a parte da crucificação, ainda tem a parte da morte de cruz, da questão da ressurreição. Então, ainda não tinha se cumprido a palavra, mas Deus já tinha feito uma promessa para eles, né? E eu queria que vocês abrissem lá em Atos 2. Atos 2. Até que se cumprisse o que Deus falou, na verdade, Atos 2, ele é um cumprimento da palavra do Senhor, de João, que diz assim, todos abriram? Atos 2? Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o que lhe concedia que falasse. Amém? Então, no livro de Atos 2, é um cumprimento da palavra que Jesus falou lá em João. Ele falou, olha, eu vou morrer, mas olha, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. E é um Espírito que o mundo não compreende, é um Espírito que o mundo não conhece. Mas, quando isso acontecer, vocês terão a certeza de que sou eu, né? Quando isso acontecer. E foi o que aconteceu nessa descida do Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma distorção da questão do Espírito Santo de Deus, do que as pessoas têm falado, do que as pessoas têm ensinado por aí nas igrejas, nas comunidades. E muitas das coisas que eles têm falado é que o Espírito Santo, ele é uma energia cósmica, ele é uma força ativa, ele é um arrepio que dá no nosso braço. Até esses dias a Liz postou isso, né, da questão do arrepio do braço. As pessoas têm falado que o Espírito Santo é isso, né? E quando a gente volta para a palavra de Deus, a gente começa a compreender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é isso que o povo está falando, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa assim como Deus e assim como Jesus, né? E o Espírito Santo, uma das suas personalidades, né? Além da gente falar que ele é o Consolador e que ele é o intercessor, ele também é uma pessoa que é um Espírito da verdade. Ou seja, ele desmente tudo que o mundo está falando que é sobre ele e traz a prova que ele é o Espírito da verdade. E é um Espírito que o mundo não compreende, porque lá fora, qual é o Espírito que tem agido lá fora? É o Espírito da mentira, da enganação, do erro, né? Se você não tem uma base bíblica, se você não tem um relacionamento com Deus, e se você não compreende quem é o Espírito Santo, você liga a sua televisão e você é levado por aquilo que eles estão falando. Porque eles falam tão assim, nossa, porque o Espírito Santo, algumas religiões, né, falam que o Espírito Santo é uma pomba, que o Espírito Santo, ele faz a gente chorar. Amém, o Espírito Santo faz a gente chorar, mas não é isso, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, assim como Deus e assim como Jesus. Amém? E aí, essa distorção, ela tem trazido uma influência na nossa sociedade, né? As pessoas não têm compreendido quem é ele e para que ele veio. E aí as pessoas ficam falando abobrinha por aí, né? E aí ele tem sido uma influência. Essa distorção tem influenciado muitas vidas. As pessoas têm buscado não posso falar isso. As pessoas têm buscado queria usar outra palavra. Tá gravando, usar outra palavra. Mas o Espírito Santo, as pessoas têm ligado a televisão e têm sido influenciadas por uma mentira de Satanás.
né? Dizendo que ele é uma coisa que na verdade ele não é. Porque quando a gente não compreende quem é o Espírito Santo dentro de nós, quem é o Espírito Santo na nossa vida, a gente não consegue alcançar as coisas. Ontem a profeta Renata estava pregando e ela falou sobre isso. Falou que quando a gente compreende que Deus mora dentro da gente, a gente compreende que nós somos uma pessoa nova. Que a gente não é uma pessoa melhorada, que nós somos uma pessoa nova. Porque a gente entende que Deus quer muito mais da gente. E esse Espírito Santo, ele tem um pouco de ciúmes da gente. Lá em Tiago 4:5, não precisa abrir que eu vou ler rapidinho, diz assim: e com ciúmes que por nós anseia o Espírito, né? Esse Espírito Santo, ele tem muitos ciúmes da gente. Mas não é esse ciúmes que Gálatas diz, que é uma obra da carne. Não é esse ciúmes que Gálatas diz. Não é algo pecaminoso. O que o Espírito Santo sente pela gente é um ciúmes de zelo, de cuidado. Quando você ama uma pessoa, seja seu filho, seu marido, você quer cuidar, não é verdade? Né? Você quer preparar as melhores coisas, quer arrumar a roupinha direitinho, quer fazer uma comidinha gostosinha. Você quer cuidar. E é isso que o Espírito Santo tem por nós, um cuidado e uma proteção, né? Ele nos alerta quando a gente está em perigo, né? Eu costumo dizer para as crianças, porque para eles tem que ser de uma maneira mais lúdica. E eu falo assim, quando você ouve uma voz, não põe o dedo na tomada. É o Espírito Santo falando com você, ele está te alertando para você não fazer aquilo. Porque ele sabe que aquilo vai ser um mal para você. E assim é o Espírito Santo conosco. Deus sabe aquilo que a gente precisa, Deus sabe aquilo que a gente necessita. Então ele vai nos alertar para a gente não cair e praticar os mesmos erros, né? As pessoas lá fora não compreendem isso. Elas vivem uma vida, por isso que a Bíblia fala, por isso que lá em João diz que é o Espírito da verdade que o mundo não pode compreender. Porque o mundo lá fora anda em cima da sua axiologia. Eles vivem em cima de uma falsa religião, de ir pelas coisas que as pessoas falam e não de ir procurar na Bíblia e ler o que o Espírito Santo tem preparado para você, né? Vai muito mais além do que a gente pensa. E voltando lá no versículo de João 14, o Espírito Santo, quando Jesus promete o Consolador, a palavra Consolador, eu fui procurar ela no grego. E ela significa Paracletos. Paracletos. Alguém que é chamado para estar junto. Então, o Espírito Santo, quando Jesus falou aqui, ó, eu vou, mas o Espírito Santo vai estar com você, é para estar junto conosco. Não é para o Espírito Santo estar lá na curva e eu aqui. Não, é para ele estar junto comigo. Então, assim como o Espírito Santo está junto comigo, está junto com vocês também. Amém? E além dele ser o nosso Consolador, eu já tinha dito, mas eu queria ler com vocês, lá em Romanos 8:26. Romanos 8:26. Todo mundo está me entendendo? Se eu estiver rápido demais, vocês me freiam, tá? Por favor. Amém? Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aqui, né, além dele ser o nosso Consolador, ele é o nosso intercessor, né? O que está dizendo aqui? Que o Espírito, ele nos assiste na nossa fraqueza, né? Rapidamente, eu queria contar um testemunho, rapidamente. Quando eu estava preparando essa palavra para trazer para a igreja, porque eu já sabia que eu ia pregar, e já era uma palavra que Deus tinha me dado lá em Campo Grande, quando a gente estava viajando, e eu fui preparar isso para as crianças, porque eu falei assim, a mesma porção que eu queria que vocês recebessem, eu queria que as crianças recebessem também.
E no domingo eu tava assim, nossa, eu vou falar para ele sobre a Trindade, que legal. Até trouxe um Snap, aquele negócio que gira. É Snap? Spine, aquele negócio que gira. Para contar para ele sobre o Pai, Filho e Espírito Santo, que foi até uma ideia que a Lília me deu, né, Lília? E que quando você gira, ele se torna um. E eu trouxe para ele de uma maneira lúdica. Só que quando eu estava preparando tudo, eu estava assim, eu fiz algumas modificações, porque afinal era para as crianças. Eu me lembro que eu terminei de fazer e eu fui tomar banho para vir para o culto. E quando eu entrei no banheiro, sabe aquela mania que você tem de quando você vai entrar no banheiro, você leva o celular? Foi isso que aconteceu. Eu levei meu celular, enquanto eu usava o banheiro antes de tomar banho, eu fiquei mexendo, me atualizando. E eu recebi uma ligação. E essa ligação era da minha mãe, dizendo que uma tia minha tinha falecido, que era a irmã do meu pai. E era uma pessoa muito querida por nós. Assim, até minha mãe, apesar dela ser separada do meu pai, ela gostava muito dessa minha tia. E ela foi que batizou meu irmão, né, na igreja católica, tudo. Então, tinha uma questão de afeto muito grande por ela, né? Tanto por outros também, mas é por conta desse contexto. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem, dentro do banheiro, o Thiago estava trocando de roupa, eu mandei uma mensagem para ele assim, ó, minha tia faleceu. Daí ele falou assim, o que você vai fazer agora? Eu falei, vou tomar banho. Aí peguei e fui tomar banho. E até então não tinha caído a ficha ainda, né? Tipo, nossa, bem... E aí quando eu abri o chuveiro, foi me dando uma paz, assim, sabe, de Deus. E na hora o Espírito Santo falou assim, agora você vai provar do Espírito Consolador. E eu falei assim, Deus, mas era a passagem que eu ia pregar para as crianças, que eu vou pregar na igreja. E Deus falou assim, agora você vai provar consciente. Porque essa questão do Consolador, todos nós já provamos um dia. Seja no momento seu de desespero, ou quando, né, igual falou para os discípulos, eu vou morrer. De repente, você já passou por isso. Alguém da sua família, ou algum parente, falou assim, eu estou indo embora, eu vou morrer. E aí, na hora, você não entende muito. Mas eu sabia que o Espírito do Consolador estava comigo. Só que dessa vez eu provei de uma outra maneira, de uma maneira consciente. Eu sabia que era Deus que estava na jogada. E aí eu peguei e chorei, né? Porque você acaba chorando e tudo. E aí eu peguei e saí do banheiro e falei, cara, eu vou para a igreja, vou arrumar alguém para pregar para as crianças e vou para o velório. Isso estava na minha cabeça. Quando eu coloquei o pé na igreja, o Espírito Santo falou assim, você não vai embora. E eu falei assim, amém. Fui, dei aula, algumas pessoas vieram, a Mara veio orar comigo, né? A Mara e a Denise, glória a Deus que ficou sabendo. E eu não contei nada para ninguém. Se eu não estivesse falando agora, talvez muitos não saberiam do que tinha acontecido. Vocês também não estavam sabendo? Então, glória a Deus pela vida de vocês, de ter orado por mim. E aí eu entrei para dar aula e eu dei eu falei sobre a Trindade com as crianças. E eu terminei de falar com elas, tudo. E voltei para cá, terminamos o culto. Aí, depois que eu saí daqui, que eu fui pro velório. E aí, quando eu cheguei lá no velório, eu fui dar um abraço no meu pai, estava muito triste, né? E aí eu fui conversar um pouco com ele. Daqui a pouco começou a chegar um montaréu de gente. Um montaréu de gente. Até o Thiago falou assim, nossa, parece que tem mais gente dentro do velório do que na rua. Porque tinha muita gente. E aí, quando eu cheguei, né, eles estavam se preparando para fazer um culto fúnebre. Então, eu tinha certeza que ela tinha morrido com Jesus. E aí, quando eu comecei a conversar com minhas primas, eu falei, nossa, o que esse povo aí? Na verdade, eu já sabia, né? Mas aí eu falei, o que esse povo aí? Aí eles falaram, não, eles vieram fazer um culto fúnebre, né? Sua tia fazia parte daquela igreja, lá. E aí eu entendi o que Deus estava querendo falar comigo. Que era esse espírito da consolação. Que talvez a gente não saiba, talvez a gente já passou por isso, mas a gente não saiba que é esse espírito que habita, né? Mas talvez você já passou por uma situação dessa, ou talvez esteja passando, né? Talvez não seja uma morte, mas talvez seja algo que é tão doloroso quanto, né? Passando por alguma situação. E é esse espírito da verdade, e é esse espírito consolador que vai operar na sua vida. É esse espírito consolador que vai tirar tudo aquilo que você está sentindo, que talvez, né, toda a tristeza. É o espírito intercessor que vai orar por você quando você não tem mais palavra para falar, né? Igual está dizendo aqui do espírito que ele
o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Talvez as nossas palavras, o que é, né, a interceder com gemidos? Eu imagino que seja uma coisa muito... Uau! Talvez a gente passou por tantas coisas e a gente não sabe mais como orar. A nossa dor é tão grande, aquilo que a gente sente é tão doloroso, que a gente não consegue mais abrir a nossa boca. Né? Eu não sei se todos já passaram por essa situação, mas talvez você esteja passando hoje, ou talvez um dia você vai passar, ou você até já passou por isso. E sabe aquele dia que você fala assim, cara, eu não sei o que falar mais, eu não sei mais o que orar, eu não sei mais o que orar, eu não sei mais o que pedir para Deus, eu não sei mais como resolver essa situação. E aí é onde o Espírito Santo intercessor ele entra. E aí ele começa a falar para Deus aquilo que os nossos lábios não conseguem mais falar. Ele começa a levar para Deus aquilo que a gente não consegue mais, né? A nossa dor é tão grande, existe uma pressão tão grande sobre nós que as nossas palavras já não... E aí é onde o Espírito Santo entra, irmãos. E aquele que tem o Espírito Santo dentro de você vai te falar... Quando o Espírito Santo estiver dentro de você, ele vai te alertar. Porque é para isso que ele veio. Ele veio para também nos ensinar. Né? Ensinar o quê? Vamos lá. Vamos voltar lá em João capítulo 14, que é onde a gente já estava. Versículo 26. João 14, versículo 26. Amém? Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e eles vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Amém? E aí esse Espírito Santo, ele além de ser o nosso Consolador, além de ser o nosso intercessor, ele também nos ensina. Ele nos ensina o quê? Ele nos ensina a palavra do Senhor, a viver aquilo que Jesus quer que a gente viva. Esse Espírito que nos ensina, ele nos faz lembrar da palavra de Jesus. Ele começa a nos lembrar de tudo que Jesus já fez por nós, né? Talvez é nesse momento de dor que o Espírito Santo vai te ensinar. Talvez é nesse momento de alegria que o Espírito Santo vai te ensinar. A gente costuma falar, nossa, quando você está bem, você está com o Espírito Santo, você começa a pular, você fica feliz, tudo. Mas às vezes, nem sempre acontece assim, né? Ele opera tanto na nossa tristeza quanto na nossa alegria. É esse o objetivo do Espírito Santo, né? Ele traz uma paz para nós, mas ele opera tanto na nossa tristeza quanto na nossa alegria. E o Espírito Santo, ele vem para provar a palavra de Jesus. Ele veio para dizer, olha, o que Deus estava falando lá no começo, aquilo que Deus estava falando lá atrás, é verdade, porque a partir de agora vai acontecer isso e aquilo. Ele vem para nos ensinar coisas que a gente não sabe, coisas que a gente não aprende na escola, coisa que a gente não aprende na televisão. Ele vem para nos mostrar coisas que a gente aprende lendo a palavra do Senhor. E aí ele vem para nos ensinar. E além de vir para nos ensinar, ele vem para nos revelar também. Lá não precisa abrir também, que eu já leio. 2 Pedro 1:21 diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, ele vem para nos revelar também que, na verdade, a gente nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Sempre foi através de um homem, mas da parte do Senhor, movidos pelo Espírito Santo. Então, tudo que é falado lá no começo, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, né, tudo que foi falado lá e que tem se cumprido agora, que tem se cumprido no Novo Pacto, é porque foi Deus que falou lá atrás. Foi Jesus que foi prometido lá atrás, para que hoje a gente vivesse nesse tempo, nesse novo pacto. Então, ele vem para nos revelar as coisas que foram ditas lá, para que a gente
viva hoje, né? Além disso, ele é o que convence o homem, né? Que convence. Se você hoje está aqui, é porque o Espírito Santo um dia te convenceu. Amém? Se você está aqui hoje, se você adora, se você tem um relacionamento com Deus, foi porque um dia foi o Espírito Santo que te convenceu que você era um pecador, que você era uma pessoa que como diz, que é a curva de rio da sociedade, né? Foi por isso que Deus falou que Ele convence a gente do nosso pecado, né? Cada um aqui tem uma história de vida. Cada um, se a gente passar o microfone um por um, cada um tem a sua história de vida. Uns tinham problema com cigarro, outros tinham problema com droga, outros tinham problema com prostituição, outros tinham problemas com mentiras. Mas se você está aqui hoje, você precisa glorificar o Senhor. Porque é um privilégio que você está tendo. Porque se você não tivesse aqui hoje, só Deus sabe o que podia ter acontecido. Se você está aqui hoje, foi porque o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Porque você é morada do Espírito Santo. E além de tudo isso, o Espírito Santo também ordena. É Ele que ordena as pessoas. É Ele que guia as pessoas a fazer a sua vontade, né? Lá em Atos 13:2 diz assim: e servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra em que tenho chamado. Então é Ele que ordena também, né? É Ele que separa as pessoas para a sua obra, né? Então, se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo te convenceu do pecado. Se você vai fazer a obra do Senhor, foi porque Ele te separou para você fazer. Então, você imagina o privilégio que você tem de poder ser a casa do Senhor, de poder ser morada do Espírito Santo, de poder estar fazendo o que Deus quer que você faça. Porque, irmãos, Deus não precisa da gente. Sinceramente. Se o Espírito Santo quer fazer, Ele manda você fazer. Se você não fazer, Ele manda outra pessoa fazer. Mas Ele não precisa de nós. Se Ele quiser fazer, Ele desce aqui agora e transforma a vida de um monte de gente, né? Igual o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Ele não precisa da gente. Se hoje a gente faz o que Ele manda, é porque nós somos privilegiados dele ter nos escolhido. O que diz a palavra? Não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi vocês. Foi isso que Jesus falou, eu que escolhi. Então, se você está aonde você está hoje, é porque se sinta privilegiados em Deus. Porque Ele te escolheu e Ele quer te usar. Amém? Lembrando que a gente já tem dito, e lá fora é o que o mundo pensa, que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, uma influência, um arrepio no braço, ou uma energia cósmica. Ele não é. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? E lá no Antigo Pacto, né? O Espírito Santo, ele aparecia para as pessoas, assim, em certas situações. Não é como é hoje, né? Que o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas no Antigo Pacto, ele fazia algumas aparições. E ele foi um dos que participou ativamente da criação de Deus. O que a Bíblia fala? Que o Espírito pairava. E depois de uma palavra do Senhor, ele começou a agir. Né? Lá no Antigo Testamento, algumas situações o Espírito Santo era dado para certa atividade que ele precisava fazer, certa tarefa. Não é como é hoje. E aí, o Espírito Santo hoje, ele é habitação em nós. O Espírito Santo habita dentro de nós, né? Hoje eu estava orando, e a gente tem costume de vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar o Espírito Santo. É até legal, né? Vamos buscar o Espírito Santo. Mas aí, o que é o buscar o Espírito Santo? Ou o que é a palavra buscar? É ir você de encontro a alguma coisa. Você fala assim, busca um copo de água, busca as crianças na escola, busca um prato de comida. Você vai buscar, você vai de encontro com algo. Só que quando esse algo está dentro de você,
Então, o certo é dizer, manifeste o Espírito Santo que há dentro de você. Né? Não é errado dizer, busque o Espírito Santo, mas manifeste. Se ele já está dentro de você, por que você vai buscar se você já tem ele dentro de você? Então, você precisa manifestar o Espírito Santo. Chacoalhe seu irmão aí do lado e diz, manifeste o Espírito Santo. Manifeste o Espírito Santo. E talvez esse manifestar do Espírito Santo seja na vida do seu irmão mesmo. Trazendo exortação, trazendo correção, né? Ou trazendo amor. Ou seja, na igreja, né? Pregando, ensinando, né? Mas a gente precisa manifestar. O que o mundo lá fora precisa é da manifestação dos filhos de Deus. O que o mundo lá fora é da manifestação desse Espírito Santo, né? Senão a gente vai ser mais uma comunidade que sabe fazer as coisas. É que nem a Renata estava falando aqui agora na questão do dízimo e das ofertas. A gente pode saber fazer e a nossa ideia pode ser até boa. Mas se a gente não tem o Espírito Santo junto com a gente, não adianta. Não vai agradar o Senhor. A gente pode ter a melhor oferta, a gente pode ter a melhor atitude, a gente pode ter o melhor prato de comida, né? Falando do bom samaritano, a gente pode ter a melhor palavra, mas se a gente não tem o Espírito Santo que mova essas coisas, que move, de nada tem para o Senhor. A gente só vai ser mais uma comunidade que faz as coisas, né? Então a gente precisa saber que nós somos a habitação do Espírito Santo. E eu queria que a gente abrisse lá em 1 Coríntios. Eu trouxe um monte de versículo, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 6. Tá? 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 19. Amém? Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, no qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Então, mais uma prova de que Deus, Ele quer o nosso corpo para ser habitação dEle, né? E quando você recebe esse Jesus na sua vida, né? Quantos aqui já fizeram a oração do arrependimento? Todos? Quando a gente vai lá, ai Deus, eu te recebo, faz aquela oração, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós. O Espírito Santo, ele vem para fazer morada dentro de nós, né? E aí, igual aqui está dizendo, você é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo já não habita mais em situações, ele habita dentro de você, né? E se você tem o Espírito Santo dentro de você, precisa haver uma transformação dentro de você. Porque o Espírito Santo, o que ele vem? Ele vem para tirar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é pecado, e vem transformar a sua vida. Então o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, você já não é mais aquela pessoa que você era. Fazem 9 anos que eu sou convertida. Então, já não sou mais a Elisângela que eu era há 10 anos atrás. Já não sou mais, né? Igual a pastora falou, nós não somos mais a pessoa melhorada. O Marcelo melhorado, a Tânia melhorada. Nós somos uma nova pessoa. E o Espírito Santo, quando habita dentro de nós, ele vem para falar assim, o velho homem já morreu. Eis que tudo se fez novo, né? Eis que você é uma outra pessoa. Né? Você é a habitação do Espírito Santo. E quem é a habitação do Espírito Santo não tem pecado. Lógico, né, que você peca, que você erra. Mas aqueles pecados que você praticava antigamente já não fazem mais parte da sua vida, né? Se você roubava, não rouba mais. Se você mente, não mente mais. De vez em quando ainda solta umas mentirinhas, né? Que isso acontece.
Acontece. Mas aqueles pecados de, eu bebi, agora não bebo mais, eu usava droga, não uso mais, é porque o Espírito Santo traz essa consciência para você de que isso é errado, né? Não é somente a gente falar, porque é muito fácil, qualquer um sobe aqui e fala, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Mas se você não tiver certeza de quem você é e que o Espírito Santo habita dentro de você, eu posso falar 1000 palavras e você não vai aceitar. Agora, se você tem o Espírito Santo dentro de você, automaticamente ele já faz você pensar em relação a isso, né? O velho homem já morreu, as coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, né? Deus, ele faz nova todas as coisas, né? Você já não é mais a quem você era, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. E o Espírito Santo, ele é vital para a nossa vida. O Espírito Santo, ele é bem precioso, ele é vital mesmo, é coisa de vida e de morte para a nossa vida. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Romanos 8, perdão. Romanos 8. Não desmarca João não, porque a gente vai voltar lá depois, tá bom? Romanos 8, amém? Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que foi impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviar o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas pelo Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclinam para o Espírito cogita das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é a morte, mas o do Espírito é a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, pois por meio do Espírito a quem vos habitará. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminharemos para a morte. Mas se formos pelo Espírito, mortificaremos o efeito da carne, certamente vivereis. Pois todos que estão guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Porque não recebeis o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebeis o espírito da adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Amém? Vamos lá, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Como se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Então, o que Jesus estava falando aqui? Sobre o pecado,
né? E sobre o espírito. Aquele que vive no pecado cogita das coisas do pecado, cogita das coisas da carne, aquele que vive pela carne. Mas aquele que vive pelo espírito cogita das coisas do Senhor. E há uma recompensa para nós que vivemos segundo ao Espírito Santo, que é a vida eterna. É isso que Deus tem reservado para nós. Se a gente cogita das coisas da carne e andamos segundo as nossas próprias vontades, porque qual que é a nossa vontade? A gente não quer ler, a gente não quer orar, a gente não quer amar, a gente não quer perdoar. Isso é as coisas da nossa carne, né? Não é todo dia que você está 100%. Não é todo dia que você acorda e fala assim, Deus, aleluia, glória a Deus. Tem dia que você acorda e você não quer ter relacionamento com ninguém. Tem dia que você acorda e você não quer olhar na cara do fulano. E quando o fulano faz alguma coisa que você não gosta, aí pronto. Aí você já não quer perdoar, você já não quer amar. É isso que é o desejo da nossa carne. A gente quer fazer essas coisas mesmo. Mas se a gente anda pelo Espírito, como diz a palavra do Senhor, existe uma recompensa, que é a vida eterna. Que é uma recompensa que a gente, né, além de ser chamados de filhos de Deus, nós somos cordeiros de Cristo. Nós vamos desfrutar e nós vamos desfrutar das coisas do Senhor. E nós vamos ser o cordeiros de Cristo, porque Cristo já tem a vida eterna. E nós teremos também, se a gente cogitar das coisas do Espírito. Não é fácil, tem dia que você... Que nem eu falei, tem dia que você acorda e você não quer mesmo, não quer ter relacionamento, não quer... Tem dia que você... Mas não é fácil, é você ter o domínio próprio, né? Inclusive o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, automaticamente isso vai te impulsionar a fazer. Você vai falar assim, não, eu preciso orar. Não sei se vocês lembram, mas na pregação, na minha outra pregação, eu falei sobre a questão de você dominar as suas vontades, né? Que a Bíblia ela não vai abrir e vai vir pulando no seu colo e você vai começar, para você começar a ler. Não, você tem que levantar e você tem que ir buscar, né? Tem coisas que eu posso ajudar você. Tem coisas que eu posso falar, não, vamos orar juntos. Não, vamos lá, vamos, né, conversar, vamos. Tem coisas que eu posso, mas tem coisas que é de você, é você com você mesmo, né? Nós damos legalidades das pessoas nos ajudarem, coisas que elas podem, mas tem coisas que eu preciso ter atitude. Tem coisas que eu preciso fazer, né? E se eu não tenho o Espírito da verdade dentro de mim, eu não vou fazer. Se eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu não vou. Eu vou levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E assim eu vou caminhando. Só que não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente desfrute de uma herança muito preciosa que é a vida eterna. Amém? Por isso que isso é muito importante. Lá em João, eu pedi para vocês deixarem lá em João, porque fala do Espírito da verdade, né? E é o Espírito que o mundo não pode conhecer. Claro que se um pecador se arrepende dos seus pecados, né? Ele pode ter esse Espírito da verdade dentro dele. Como também, dentro das igrejas, tem pessoas que vivem religiosamente. Tem pessoas que estão aqui, que vêm, que participam, mas a sua cabeça não está aqui. Tem pessoas que estão aqui, mas o Espírito Santo não está dentro dele, né? Por isso que a gente tem visto muitas profecias, muitas revelações assim, bem cabeludas mesmo. Porque a pessoa, ela lê uma coisica aqui, e aí ela já começa, não, porque Deus revelou. E quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Uma pessoa que tem o Espírito da verdade reconhece o espírito da mentira, né? E as pessoas têm falado, sem ter o Espírito Santo dentro dela. Então, é um Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas isso não significa que porque eu estou dentro da igreja, porque eu estou com meu irmão, eu tenho esse Espírito. Isso é uma coisa particular entre você e Deus. Isso é uma coisa que eu não posso dizer se você tem ou não tem. Claro que pelos frutos a gente conhece a árvore. Isso é o que a Bíblia fala. Então, pelos frutos, né? Só que não tem muitas igrejas, muitas comunidades que dão comida para os moradores,
de rua também, né? Mas isso não significa que elas têm esse espírito da verdade. Então, cada um de nós precisa ter essa certeza no nosso coração, né? Não somos eu, ou o apóstolo, ou a profeta, que vai ficar te julgando. Ah, você tem o espírito da verdade, você não. Você tem o espírito da verdade, você não. Não é nós que fazemos isso. Nós não temos esse poder de ficar julgando se você é ou se você não é. Mas Deus, dentro de você, Deus vai te falar o que você precisa melhorar, o que você precisa, né? E aquele que mente para o Senhor, né? Aquele que mente para o Espírito Santo, não mente só para o Espírito Santo, mente para o Senhor também. Porque não é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são três, mas juntos são um. Então, se a gente mente para o Espírito Santo, a gente mente para Deus também, né? Assim como aconteceu com Ananias e Safira. Esse é o exemplo lá em Atos capítulo 5. Vamos lá, gente, Atos capítulo 5. Amém? Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteu parte do preço e, levando o restante, depositou nos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que mentiste para o Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste o coração esse desígnio? Não mentiste para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor na igreja e todos os que ouviam. Então, mais uma prova de que Deus é três, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais uma prova de que dessa trindade de Deus. Porque o Ananias, ele viu as pessoas fazendo aquilo. E ele achou legal, nossa, porque naquela época era isso que eles faziam. Eles vendiam as suas propriedades e entregavam o dinheiro nos pés dos apóstolos para que a missão de Deus continuasse, para que eles pudessem pregar o evangelho em outras cidades. E Ananias e Safira acharam aquilo legal, nossa, vamos lá, vamos vender a nossa propriedade também, vamos fazer isso. Só que eles reteve parte desse valor, né? Deus, ele na verdade, quando Pedro chega e pergunta para ele, Pedro queria ver o que tinha no coração dele, né? Porque se ele talvez tivesse falado a verdade, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu com ele. Mas ele mentiu, e ele mentiu para o Espírito Santo. E Paulo disse, né? Você mentiu para o Espírito, mas você também mentiu para Deus, né? E mais adiante você vai ver que a mulher de Ananias teve a mesma atitude, porque Pedro ainda deu uma chance para ela, né? Quando Pedro pergunta para ela, Pedro deu mais uma chance para ela, e ela se firmou naquela mentira. E aí foi isso que aconteceu. Ela também foi levada à sepultura por conta da mentira do marido. Então a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, irmãos. Sabe, às vezes a gente liga a televisão e a gente vê as pessoas falando assim: assim diz o Senhor, taral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 a. Deus disse, taralala. A gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, né? Porque se a gente fala uma coisa que na verdade não é, a gente não está mentindo somente para o Espírito, a gente está mentindo para Deus, né? E aqui, o que aconteceu? Ananias morreu, né? Ananias morreu. E talvez isso pode acontecer conosco. Então a gente precisa ter muito discernimento daquilo que a gente fala e daquilo que a gente ouve. Nem tudo a gente tem que dizer amém, né? A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Nem tudo a gente pode dizer amém. Ah, porque a fulana de tal falou, profetizou. Eu lembro que lá no antigo prédio, foi um cara na porta da igreja, estava eu e o Thiago, e começou a falar assim: você é uma levita, você canta. Irmãos, eu não canto nada. Eu só canto no chuveiro da minha casa, e olha lá ainda.
não canto, não tenho voz para isso. E ele começou a falar, você é uma levita, você é uma levita. E eu assim, ó, meu Deus. Eu falei, moço, eu não canto. Canta, você tem que botar isso pra fora, que não sei o quê. E eu falei, cara, eu não canto. E repeti a terceira vez, eu não canto. E ele falou, canta, você canta no chuveiro da sua casa. Eu falei, aí você acertou. No chuveiro da minha casa eu canto mesmo. Mas se eu começar a cantar aqui, é como o Kleber diz, é culto de libertação, né? Nem os demônios vão querer ficar. Por quê? Porque eu não tenho voz para cantar. Não tenho mesmo. E eu tenho essa consciência. Então, mas já pensou se eu tivesse dito para ele, amém, irmão, é isso mesmo, não sei o quê. Dentro de mim, talvez eu saberia que não era para mim. Mas eu estaria alimentando nele uma coisa que não era. Uma coisa que ele estava falando da carne. Uma coisa que ele estava falando que não provia de Deus para minha vida, né? Se talvez ele tivesse falado outras coisas, a gente podia até, mas não, né? E lá em Gálatas 5, vamos lá, gente, Gálatas 5. Lá em Gálatas 5 diz sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Todos estão me entendendo? Amém? Então vamos lá. Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque eles são opostos entre si. Pois que não sabeis o que porventura seja o vosso querer. Aí a força do querer. Igual a pregação do pastor, força do querer. Mas sois guiados pelo Espírito. E não andeis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Os que tais essas coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não vos deixeis possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Então essas coisas, né, quando a gente não vive pelo Espírito, a gente vive pela carne, essas coisas estão sobre nós. Eu não sei se você se identificou nisso, nessa questão das obras da carne. Olha tudo que você fazia. Olha, você praticava lascívia, olha, você praticava facção, inimizade, impureza. Mas quando você trouxe o Espírito Santo para habitar dentro de você, essas coisas já não fazem mais parte de você. Porque você vive sobre aquilo que Deus fala do fruto do Espírito. Sobre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que Deus tem pra gente. É isso que Deus tem pra gente. As coisas velhas se passaram. Eis que se fez tudo novo. E o Espírito Santo, ele vem para fazer isso mesmo, para limpar. Igual aquela passagem que fala, né, que quando Jesus entrou no templo, estava tendo a barganha e Jesus saiu quebrando tudo. Porque não era isso que ele queria. E é isso que o Espírito Santo faz dentro de nós. Quando ele vê que a gente está barganhando, que a gente tem coisas dentro da gente que não é dele, ele vem para fazer isso mesmo. Vou limpar. E depois que ele limpou, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se encher do Espírito. A gente tem que se encher da palavra. A gente nunca pode parar, né? Se a gente para de comer quando a gente vai fazer um jejum, não é? Só que você não fica muito tempo sem comer. Porque se você ficar muito tempo sem comer, você vai passar mal. E assim é com a palavra de Deus também.
A gente não pode ficar sem se alimentar da palavra de Deus, sem se alimentar desse Espírito, porque se a gente começar a deixar as coisas que era lá do passado voltarem e a gente não cuidar, né? O que Deus fez? Jesus já limpou. E o que ele fala? Que a casa que tiver limpa e ela não tiver o Espírito, vem os demônios. E os demônios habitam dentro da casa que não tiver com o Espírito, né? E o que Deus quer da gente hoje? Que a gente pare, né? Igual eu falo para minhas crianças, parou, pensou e orou. Então Deus quer que a gente pare e pense, o que tem dentro do meu coração? O que eu preciso abandonar para que o Espírito Santo habite? Para que o Espírito Santo seja a minha prioridade. É isso que o Espírito Santo quer. E para a gente finalizar, eu queria que a gente abrisse lá em Apocalipse 22, 17. Sabe, irmãos, eu creio muito nisso. Quando eu estava preparando essa palavra, foi o que o Espírito Santo falou comigo. Sobre deixar o que é velho embora e não olhar mais para trás. A gente tem mania de querer buscar as coisas lá do passado, né? Talvez acontece certas situações com a gente hoje que nos remete ao passado. Pode acontecer, né? Mas a gente não tem que buscar lá do passado e trazer novamente, porque o que é velho já foi, já morreu. A gente não pode ficar tentando resgatar, né? O que Deus te trouxe uma nova vida. Então é essa nova vida, é a partir dessa nova vida que você vai viver, né? E vamos lá. Amém? Todo mundo já abriu? Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser receber da graça e da água da vida. Amém? Pode pagar para mim, por favor. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Né? Eu creio muito que o Espírito Santo, ele vem de uma maneira, né, como foi lá no dia de Pentecostes, de uma maneira com um vento impetuoso, né? E ele vem para trazer, talvez para nós, para a gente sair da nossa zona de conforto. Amém? Talvez ele venha para destruir algo dentro da gente que a gente construiu, né? Porque não é mais Elisângela melhorada, como foi falado. É uma nova Elisângela. Amém? E é isso que Deus quer da gente hoje, né? Eu queria, pra gente fazer um momento de adoração. A pastora Renata tá por aí? Pra gente fazer um momento de adoração. Mas para que você coloque isso como prioridade no seu coração. Em buscar o Espírito Santo, né? O músico vai estar cantando, vai estar tocando, amém, glória a Deus, mas você precisa fazer a sua parte, né? Eu posso ir até certo lugar com você, mas tem coisas que é o Espírito Santo que vai te levar a fazer, né? É o Espírito Santo que vai te guiar a fazer, né? Então que você possa fechar os seus olhos e você buscar mesmo essa presença de Deus, manifestar essa presença de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, diante dessa palavra, Senhor, para manifestar o Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, assim como foi ensinado, Senhor, o Teu Espírito Santo habita dentro de nós, Pai, o Teu Espírito Santo nos guia, o Teu Espírito Santo intercede por nós, o Teu Espírito Santo é o nosso consolador, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te dar glória, Senhor, nós queremos Te dar honra, Senhor, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, manifestar, Jesus, a Tua graça, Senhor, manifestar esse Espírito Santo que há dentro de nós, Senhor, manifestar Ele aqui na Tua casa, manifestar na vida dos nossos irmãos, Senhor, mas manifestar no Teu reino, Senhor, manifestar, Senhor, para as pessoas que estão lá fora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, priorizar o Espírito Santo na nossa vida, Senhor, entender, Senhor, que Ele é uma pessoa, Senhor, entender que Ele faz parte da Tua trindade, Senhor, entender que Ele tem o mesmo atributos que o Senhor tem, Pai.
Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos nos sentir honrados, Senhor, honrados de ter o Seu Espírito Santo dentro de nós, Pai. Que nós possamos nos sentir, Senhor, em nome de Jesus, honrados, Pai, do Teu Espírito Santo habitar dentro de nós, Senhor. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, Deus, manifestar esse reino,